Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Valéria, professora do curso de Direito da Faculdade Alencarina. Estou, nesse momento, com as atividades de extensão, né, e atividades complementares. Estou em parceria aqui com a coordenação do curso de Serviço Social e também coordenadora de atividades de extensão, professora Cláudia. Nós pensamos de forma muito acolhedora essa roda de conversa, né? Convidando mulheres para fazerem parte desse cenário, fazerem parte dessa roda que a gente colocou como uma palestra, mas o objetivo é fazer mesmo esse bate-papo, né? E aí nós estamos aqui com a participação da doutora Adriana, né, que está conosco contribuindo, ela que é, né, delegada, especialista em direito das mulheres, especialista em direito penal, mestrando em administração, que tem uma grande experiência nessa área de garantia dos direitos das mulheres. Nós convidamos, doutora Adriana, você para trazer esse olhar também, a parte da sua fala, né, a parte dessa fala acolhedora que você já trouxe aqui logo no início. E nós desejamos oportunizar esse espaço de fala para todas as mulheres presentes, né? Seguiremos também com a participação da professora Cláudia, ela que é advogada, assistente social, doutoranda em Direitos Fundamentais e coordenadora do curso de Serviço Social, que estará conosco também fazendo parte dessa roda de conversa, assim como a doutora Micaele, que está aqui conosco, advogada, pós-graduanda, formada em promoção e defesa dos direitos humanos e em prevenção, mediação e transformação de conflitos. Então, mulheres que estão lidando diariamente com esse contexto, com esse cenário. O objetivo é que a gente possa abrir espaço para falar, para trazer conhecimento, né? Trazer essa formação continuada para os nossos acadêmicos aqui do curso de Direito da FAO, para os acadêmicos do curso de Serviço Social, que também fazem parte dessa rede de assistência. E aqui nós citamos tanto os acadêmicos da Faculdade Alencarina, quanto os acadêmicos do INTA, né, que estão conosco, também se mobilizando nesse momento, em busca da garantia desses direitos e comemorando, celebrando, reafirmando, né, o Agosto Lilás, que é tão importante para todos nós. E não é só no mês de agosto, nós sabemos disso, né? É uma luta contínua e diária, até porque o fazer também é cotidiano. Então, quero dar as boas-vindas a cada uma de vocês. E já de imediato, eu vou passar a palavra para a doutora Adriana, né, para a gente já seguir com a nossa programação. Dizer que você fique à vontade, nesse período aí de 20 minutos. Cada convidada terá 20 minutos para trazer suas contribuições. E, ao final, faremos também um momento de perguntas. Então, os acadêmicos que desejarem perguntar, pode colocar no chat, ou no momento, se preferir, tem uma mãozinha aqui no Meet, você pode apertar essa mãozinha e a gente vai dar o seu espaço de fala, tá bom? Então, muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, eu passo a palavra para você, doutora Adriana, fique à vontade. Boa tarde, professora Valéria. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Mais uma vez, agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar, podendo contribuir um pouquinho mais nessa troca de conhecimentos, né? Nós estamos aqui também com a doutora Micaele e com a doutora Cláudia Costa, para tentar contribuir com vocês com esse tema, né? Esse mês que nós comemoramos os 15 anos da Lei Maria da Penha, eu gostaria a senhora me apresentou, mas eu gostaria de falar, eu estou como delegada de polícia titular da Delegacia da Mulher desde 2016, e o tema já me era caro pelo fato de eu já trabalhar como escrivã aqui mesmo nessa delegacia. Dentro desse objeto de trabalho, dessa pesquisa, a gente entende que é uma luta diária, é uma luta histórica, não é de agora,
né? A mulher vem tendo voz, né? Recente, né? A gente pode colocar que somente em 1985 foi inaugurada no Brasil a primeira delegacia de defesa da mulher, né? Bem antes da Lei Maria da Penha, mas exatamente porque não é de agora que as mulheres vêm sofrendo essa discriminação, essa violência, seja velada, seja de que forma for, ela sofre a violência dentro de casa, onde ela deveria estar mais segura, onde ela sofre diversas formas de violência. E eu gostaria primeiro de falar das nossas atribuições aqui da delegacia. A Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, ela atua na apuração dos crimes que compreendem a Lei Maria da Penha. E quais são esses crimes? São os crimes que tem a mulher como tido como violência, que sofre violência de gênero. Como é que ocorre essa violência de gênero? Toda vez que a mulher é condicionada a uma humilhação, a violência doméstica ela não ocorre uma única vez. A violência doméstica ela ocorre aos poucos, ela ocorre no começo de uma maneira sutil, às vezes apenas com uma brincadeira, com uma piada, com um comportamento em que o homem a gente fala o homem, mas também há violência doméstica com o sujeito ativo sendo mulher. Mais na frente a gente explica. Mas, assim, de qualquer forma, a mulher vítima da violência, ela não chega aqui dizendo que foi agredida essa foi a primeira vez. O que a gente constata pelos registros aqui na delegacia é que a mulher, ela demora a procurar a ajuda, seja na polícia, seja na mediação, seja no centro de referência que nós temos, seja até mesmo para um advogado, para uma advogada, para dizer que quer se separar, porque está passando por tal situação. Né? Então, a violência advém, sobretudo, da cultura machista, né? Que é historicamente imposta e a nossa sociedade. Né? O que nós também conseguimos encontrar é que toda vez que a mulher sofre a violência dentro de casa, seja de uma forma velada, o homem dizendo que por ciúme, eu tenho muito ciúme, eu gosto muito de você, por isso eu não quero que você use essa saia, eu te dou tudo, você não precisa trabalhar. Essas formas de violência velada, elas dão início a uma série de outras violências que aos poucos vão ocorrendo, né? Daí passa para uma violência já verbal, né? Uma injúria, os xingamentos são os mais comuns dessa violência moral. Em seguida, nós conseguimos também diagnosticar que o patamar que se segue é da violência psicológica, que seja a humilhação, não deixar ter contato com familiares, né, desdenhar de alguns desejos da mulher, que ela acha que precisa estudar e o homem não dá importância, né, até chegar à violência física. É por essa razão que a gente sempre diz que desde os primeiros atos de violência, a mulher deve, né, já procurar ajuda, né? Se ela entende que essa ajuda não precisa ser de imediato na delegacia, que ela procure um advogado, um assistente social, né? Nós temos também aqui em Sobral o Centro de Referência da Mulher, que ele conduz, né, a atendimentos psicológicos, a algum atendimento assistencial necessário para essa mulher, né?
A Lei Maria da Penha é aplicada a todos os homens? Não, aos homens agressores, né? A gente diz assim, não é que a lei que quer que quer colocar a mulher superior aos homens, é uma lei que quer punir homens agressores. Então, somente isso. E só homens agressores? Não, também não. Né? A Lei Maria da Penha, ela compreende também como a própria lei, a nomenclatura diz, a violência doméstica e familiar, ou seja, um pai, um irmão, um filho, eles também podem ser, né, agressores na Lei Maria da Penha, não só o marido, companheiro, ou ex-marido, companheiro, namorado, né, que abrange sujeito ativo desse crime. Né? Como a gente entende essas violências? A violência contra a mulher, na Lei 11.340, que completou agora 15 anos, ele próprio, a própria lei tipifica, especifica expressamente quais são as violências, né, os tipos de violência que a mulher sofre. Compreende a violência física, que é toda forma de agressão física, lesão corporal, agredir, bater, espancar, a violência psicológica, que vai desde humilhar, de ameaçar, de tratar a mulher com desrespeito, e em seguida a gente tem a violência patrimonial, que é o quê? É subtrair os bens daquela mulher. Nós já tivemos aqui casos de que o companheiro, a mulher trabalhava como costureira e o companheiro destruiu a máquina, os tecidos, tudo que ela precisava para trabalhar, né? E foi justamente porque ela queria se separar. Então, ela não estava em casa e ele destruiu tudo que fazia parte do ateliê dessa mulher, né? É uma violência patrimonial, né? A própria retenção de documentos dessa mulher também é uma violência patrimonial. A violência sexual também é muito registrada em Sobral. Às vezes a gente pensa que o estupro pode ocorrer somente com pessoas desconhecidas, mas não. O estupro também ocorre dentro de casa, também pode ter como sujeito ativo o marido, o companheiro, certo? E essa é a forma mais grave da violência sexual. Só que também proibir a mulher de usar contraceptivo, obrigar a mulher a usar sem ela querer, também se configura como uma violência sexual. E, por último, a violência moral, nós destacamos, né, como a injúria, como a que é mais registrada, que trata-se dos xingamentos, né, é a que é mais registrada aqui na delegacia em Sobral, mas também a difamação e a calúnia também fazem parte desse tipo de violência. Né? O que é feito quando a mulher chega aqui nessa situação? Se a mulher chega na situação de violência que acabou de acontecer, ela chega, acabou de acontecer, ainda está lesionada, nós, policiais, inspetores, vamos à procura, né, desse indivíduo. E a escrivã e nós vamos dar todo o apoio a essa mulher, seja se precisar de condução a médico, se tiver alguma necessidade de encaminhamento de imediato a alguma unidade hospitalar, né? Se for apreendido, se não for necessário, a gente já passa a escutá-la, né? A ouvi-la em declarações. Se os policiais não encontrarem o infrator, se encontrarem, será lavrado o auto de prisão em flagrante. Se não encontrarem, a gente costuma procurar no local onde ela indica que a gente pode encontrar,
na casa de familiares dele, porque acabou de acontecer. Então, se ele puder ser preso naquele momento, é uma garantia a mais de segurança dessa mulher. A gente vai estar agindo dentro da lei, porque a gente vai estar prendendo em flagrante, né? E essa mulher vai ter uma segurança de não estar tendo o seu agressor em liberdade, podendo procurá-la para agredi-la novamente, né? Em caso de não encontrado, e essa vítima não precisar de atendimento médico, será registrado o boletim de ocorrência, será anotado ou ouvido já as testemunhas que ela indicar, né? E, em seguida, se ela tiver alguma lesão, será levada à PFOS para registrar, fazer o registro, né, na PFOS do exame, porque o exame comprova a materialidade do crime de lesão, né? As outras formas da gente encontrar materialidade, são as próprias testemunhas, né? Que viram, que ouviram. Se o crime não deixa marcas, as testemunhas vão, né, explicar o que aconteceu, contar se presenciaram, se ouviram dizer da vítima, para que seja registrado, completado o registro do boletim, consequentemente do inquérito, e em seguida, posteriormente, será tentar localizar novamente o infrator para que ele seja ouvido em interrogatório, né? Nós contamos aqui em Sobral com o Centro de Referência da Mulher. O Centro de Referência, ele possui profissionais multidisciplinares, né? A própria Lei Maria da Penha, ela diz que a violência doméstica, ela necessita de uma ação multidisciplinar. Eu não posso resolver simplesmente a questão criminal. Já tive uma mulher aqui que ela era agredida toda vez que ela ia à porta do seu ex-companheiro pedir a pensão para os filhos pequenos. Então, se eu efetuar a prisão desse infrator, eu vou estar resolvendo a situação dessa mulher? Eu vou estar resolvendo em parte. Só que na hora que ele for solto, na hora que ela precisar novamente de ir lá na porta dele pedir alimentos para os filhos, pode ser que, pelo fato dele ter sido preso, pode ser que ele seja mais violento. Então, nesse caso, eu preciso incluir nesse atendimento o atendimento jurídico, o atendimento, encaminhar essa mulher para uma defensoria pública, para uma assistência social, para que ela possa, da forma correta, da forma legal, receber os alimentos, ao invés de ir à porta desse ex-companheiro, então, infrator, que estava agredindo toda vez que ela ia à sua porta solicitar a pensão alimentícia dos filhos, né? Então, nessa situação a gente percebe. E em uma delas, as crianças presenciaram. Então, essas crianças também precisam de encaminhamento, né? Para poder ter esse acompanhamento social e que elas não sejam para que elas não sejam revitimizadas, para que elas não revivam aquilo e não sejam revitimizadas. Por isso, a necessidade de se trabalhar em conjunto, de se ter essa rede de apoio para que juntos possamos resolver. Eu digo resolver porque, às vezes, muitas das vezes, não é um fato único, é um fato que já vem de algum tempo, então, e carrega com ele toda essa gama de situação, seja psicológica, seja de necessidade de assistência social, né? Ele não deixava eu trabalhar, e com isso, eu agora não tenho, eu morava com a família dele, agora ele foi preso, eu não tenho onde ficar. O que eu faço? Né? Não quer denunciar porque o único lugar que tem é o lugar onde mora com a família dele. E agora que chegou a esse tipo de violência mais grave, os vizinhos chamaram, não tem o que fazer, eu não posso voltar para lá. Então, a gente precisa contar com essa rede para poder encaminhar essa mulher, seja para uma família, seja para um abrigo temporário, para poder tirar ela da violência, do âmbito, né, onde ela vivia
em violência, né? Com isso, a gente consegue entender que a violência, ela passa por ciclos. E os ciclos da violência, nós podemos destacar 3 fases, que são o da agressão em si, né? Quando o agressor parte realmente para a violência física, a violência mais grave, né? E em seguida vem a fase do perdão. Ele diz que não vai mais fazer isso, que vai que não vai mais, que isso não vai mais acontecer, que ele não era isso que ele queria, que ele estava fora de si. E aí chega a fase da lua de mel, que a mulher acha que ele não vai de novo cometer, que aceita, perdoa, e depois volta a fase de tensão, de que eu não posso fazer isso, crianças não podem fazer barulho porque ele vai reclamar e vai descontar em mim, né? E aí começa a fase de tensão até a agressão novamente e depois volta ao ciclo de lua de mel e se repete, né? É muito difícil para a mulher sozinha romper esse ciclo de violência. E cabe a todos nós, a própria Constituição diz que cabe à sociedade, ao Estado, a todos nós somos responsáveis, não só por replicar o entendimento da lei, né, mas também por procurar ajuda por aquela mulher. Hoje nós temos o Disque 180, que recebemos inúmeras denúncias, né, são protocolos de denúncia, nós verificamos um aumento expressivo durante o pico mais alto da pandemia, do ano de 2020, porque a mulher ela não tinha mais como sair de casa durante o isolamento social rígido, ela não saía de casa para deixar o filho na escola e aproveitar e vivia na delegacia. Ela não saía de casa para ir a um posto de saúde, a um mercantil e ir para a delegacia. Então, ela se sentia, ela sofria e ela não tinha como sair para vir à delegacia especificamente, porque estava tudo fechado, porque ela não tinha mais essa, entre aspas, desculpa para poder chegar aqui. Então, ela fez uso do Disque 180. E chegando aqui, essa denúncia do Disque 180, nós é que vamos realizar a busca ativa, né, em loco, para poder trazer essa mulher até a delegacia, ouvi-la, e daí sim tirá-la da violência, do ciclo de violência, né? Nós, inclusive, recebemos foram 2 fatos bem graves. Um deles, a mulher estava em cárcere privado, né? E foram vizinhos que lhe fizeram a ligação para o 180 para poder informar que aquela mulher estava em cárcere privado, estava sofrendo agressões físicas, e com essa ligação, esse disco de denúncia do 180, foi que nós conseguimos tirá-la, né, e ela estava sofrendo, o local onde ela estava era insalubre, ela estava sofrendo restrição alimentar, o homem mal a alimentava, né, e também agredia fisicamente. Né? Então, assim, é de extrema importância saber que esses meios, que esses mecanismos funcionam, né, que através disso você pode ligar e informar anonimamente. Eu não quero me envolver, mas cabe a nós, mesmo não querendo se envolver, ligar, né, e dar todos os detalhes possíveis, né? É na rua tal, é a pessoa tal, para que as autoridades busquem salvar, a verdade é essa, salvar aquela mulher, tirar ela da violência, né? E a partir do momento que nós conseguimos divulgar que isso funciona, que esse meio, que esse método é eficaz, nós estamos aqui alargando a forma de denunciar. Eu não preciso ir à delegacia para explicar, para dizer que aquela mulher está sendo
vítima de violência. Porque eu não quero me envolver, porque eu sou vizinha, eu tenho medo dele também, mas através do Disque 180, nós vamos investigar, nós vamos apurar todos os fatos, e aí sim, nós não ficamos... o Disque 180 é nacional, então, é recebido a ligação por Brasília, e ela informa a cada delegacia da área, do local, para poder ser apurado. Então, nós não ficamos sabendo quem foi o denunciante, vamos dizer assim, né? Outra forma que nós percebemos é que a Lei Maria da Penha, às vezes a pessoa, durante a agressão, ela não sabe que pode, dali, de imediato, ligar para o 190. Às vezes ela acredita que tem que ter tido um BO, pelo menos é o que a gente percebe aqui, das mulheres que vêm. Aí eu não chamei, você chamou, estava acontecendo a violência, você ligou para o 190, eu não chamei porque não tinha nenhum BO. Então, outra informação muito importante, que a mulher não precisa ter um BO registrado, ter um boletim de ocorrência registrado, para poder chamar, ligar para o 190 e chamar a polícia militar para atender o crime naquele momento. O que acontece? Existe alguma dúvida com relação à medida protetiva. Se a mulher já tiver registrado o boletim de ocorrência e tiver requerido medidas protetivas, aqui na delegacia, nós, quando a atendemos, nós realizamos o requerimento, mandamos para a Justiça, e através do oficial de Justiça que ela vai receber a medida protetiva, ela e o infrator. Então, vão tomar ciência do deferimento dessa medida. A partir do momento de que essa mulher recebe a medida protetiva, ela vai ter ali uma medida de que se o infrator se aproximar ou entrar em contato com ela, ela pode de imediato ligar, ele não precisa ameaçar novamente, ele não precisa cometer o mesmo crime que ele cometeu, ele basta descumprir alguma das determinações da medida protetiva, que na maioria das vezes é de não aproximação e de não entrar em contato. Então, basta que ele descumpra uma dessas medidas aplicadas, que ela já pode ligar para o 190 e, de imediato, informar que ele está descumprindo para que ele seja preso, né? Agora, se a agressão, se a ameaça está ocorrendo naquele momento, ela não precisa ter em mãos uma medida protetiva para ligar para o 190 e ser realizada ali a prisão em flagrante do infrator, porque o crime já está acontecendo, certo? Tudo bom, professora Cláudia Costa? Excelente, doutora Adriana. Muito bom ouvi-la, né? Perceber também esses procedimentos que são adotados, né, na prática. E com certeza, né, a gente vai abrir ao final para que nossos acadêmicos também tragam algumas dúvidas, alguns pontos, e a gente abre para esclarecer também e dar essa orientação tão importante para aqueles que estão em formação, mas principalmente para a sociedade como um todo, né, que é nosso objetivo. Então, muito obrigada por suas considerações, né, por sua participação, por ter aceitado aí o nosso convite, fazer parte dessa roda. Tá? Nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, né, que é coordenadora de extensão do curso aliás, é coordenadora do curso de Serviço Social, coordenadora de extensão da FAO e tantas outras atribuições, né? Então, além de advogada, assistente social, mas, professora Cláudia, seja bem-vinda, vou passar a palavra para você, por conta do nosso tempo, e aí, ao final, também, se tiver questionamento, gente, coloquem no chat, que a gente vai abrir para as perguntas através do chat, ou quem desejar ligar o microfone, tá bom? Fique à vontade. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Obrigada, boa tarde. Agradecer aí a coordenação do curso de Direito, né, toda a mobilização que foi feita também com o curso de Serviço Social do NIC da FAO pelo convite. Um prazer enorme lhe ouvir, doutora Adriana. Acho que essas questões
práticas essas questões do dia a dia, né, Valéria? Elas podem salvar vidas, são informações que podem salvar vidas. Eu estava aqui brincando, Valéria, eu estou no terceiro computador, mas estou aqui, deu certo. Não tinha câmera, no outro não tinha som, mas cá estamos, deu certo. A minha discussão nesse momento, ela é uma discussão muito a partir do meu lugar de fala, né? Que é o lugar o lugar da instituição que forma as pessoas para compor essa equipe multidisciplinar. A nossa grande discussão aqui é essa, em relação à violência doméstica, e aí eu queria trazer um pouco aqui essa reflexão a respeito da atuação dessa equipe multidisciplinar. Eu preparei aqui muito rapidamente, professora Valéria, você poderia colocar muito mais no sentido de, são pouquíssimos textos, são pouquíssimos slides, muito mais no sentido de instigar também os nossos alunos. Eu estou aqui identificando, né, inclusive, muitos dos meus alunos da disciplina de meios consensuais de conflitos. Então, era muito mais no sentido de pontuar algumas coisas aqui para a gente trazer aí para o debate, né? Pode ir já direto para o segundo slide, professora, por favor. Né? E aí, assim, eu estou trazendo aqui a discussão dessa equipe multidisciplinar no combate e prevenção à violência doméstica. E eu trago aqui essa discussão porque é uma equipe que ela vai ter que abordar não apenas o combate, mas a própria prevenção. Então, nessa equipe aqui, cabe muita gente, né? Cabem os profissionais de saúde, cabem os profissionais do direito, da assistência social, da psicologia, e eu vejo um lugar muito importante para os profissionais da área de educação, por conta dessa perspectiva da prevenção, né? Considerando que nos ambientes escolares, nos municípios, nas escolas, em tantos outros espaços, esses processos educativos, eles acontecem, né? Então, e também, assim, faço aqui também uma reflexão acerca da dificuldade, muitas vezes, da convivência desses diferentes saberes, né? Como organizar esses diferentes saberes, cada um dentro da sua especificidade, dentro do seu espaço. Por gentileza, professora Valéria, próximo. E aí, como a professora Adriana também colocou, a Lei Maria da Penha prevê a equipe de atendimento multidisciplinar. A gente vai ver todo o contexto histórico de construção, da redação do próprio texto, do posicionamento do Conselho Nacional de Justiça em relação a isso, tem a previsão da equipe de atendimento disciplinar. E aí, deixo aqui a tarefinha, nós não vamos fazer a leitura desses artigos, mas fica aí a tarefinha, mal de professor, dos artigos 29 a 32, para vocês darem uma olhada do que a legislação indica, né? O que a legislação indica como sendo o ideal, né? Essa previsão ideal da equipe de atendimento disciplinar. O que está previsto para esta equipe, como atribuições. E aí, no nosso próximo slide, eu fiz um recorte do que a lei coloca como sendo atribuições dessa equipe multidisciplinar. E aí é interessante porque ela não vai colocar assim, para o advogado cabe isso, para o psicólogo cabe isso, para a assistente social, para a equipe. Então, orientação, encaminhamentos e prevenção. E aí são atribuições que elas nos levam a uma série de outras coisas. Para eu orientar alguém, eu preciso estar muito seguro e conhecer daquilo que eu vou orientar, né? Então, isso já demanda para esse profissional que vai compor essa equipe multidisciplinar uma série de conhecimentos para além só daquele, digamos ali, daquele território do saber no qual você tem a formação, né? Os encaminhamentos. Para eu encaminhar, eu preciso ter para onde encaminhar. Então, eu preciso ter uma rede de saúde, uma rede de educação, uma rede de assistência, uma rede de inclusão no mercado de trabalho, né?
A doutora Adriana estava dando um exemplo aí da mulher que busca a pensão alimentícia e passa por situações de violência. Então, essa mulher, ela tem uma necessidade financeira para custear as despesas dos filhos. Então, assim, eu preciso para onde encaminhar, né? Eu preciso para onde encaminhar serviços, rede. E já que a gente está tratando de um público, de um público feminino, a gente sabe das condições, a maioria aqui que é mulher, que é mãe, sabe dessa condição múltipla aí que a gente tem de trabalhadora, de mãe, de mulher, de pessoa, de estudante, né? Então, esse encaminhamento, ele tem que ser um encaminhamento muito bem organizado, e aí envolve todo mundo, envolve o poder executivo, envolve o poder legislativo, envolve as instituições privadas, porque eu preciso de ter toda essa rede de encaminhamento. E também a prevenção, né? Então, faz parte também, tá lá com a atribuição dessa equipe multidisciplinar, traçar estratégias e caminhos de prevenção. E aí, nesse sentido, vai exigir essa habilidade, principalmente essa habilidade desse profissional de promover ações educativas de prevenção, né? Então, isso é o que está previsto lá, e aí assim, eu estou vendo aqui o Machado, a Thaisa, que são nossos alunos, eles não estão dizendo, Machado, que isso é específico do profissional do direito, ou isso é específico do profissional de serviço social. Está colocando como atribuições dessa equipe que tem que ter, né? Tem que ter todas essas habilidades. O nosso próximo slide, ele vai colocar o seguinte, que estas ações de orientação, encaminhamento e prevenção, né? No quinto slide, professora Valéria, que estas ações, elas são ações que são voltadas tanto para a mulher como para o agressor, para os seus familiares. Então, imagine, e aí, assim, eu faço a reflexão do nosso lugar de fala enquanto instituição de ensino superior, imagine o desafio, porque nós, instituições de ensino superior, e nós, redes de educação, temos que formar profissionais que tenham essas habilidades de cumprir aquelas atribuições. E lembrando que essa atribuição de orientação, de encaminhamento, de prevenção, não é apenas para a mulher, mas é para a mulher, para o agressor e para os seus familiares. E aí, entendendo que cada pessoa, né, cada público desse vai ter um perfil específico, vai ter uma dinâmica específica, a gente teria que ter, né, a gente teria que se debruçar sobre diferentes conhecimentos. E o nosso próximo slide diz o seguinte, lá a Lei Maria da Penha diz que essa equipe multidisciplinar, o trabalho dela, os escritos, os documentos, os relatórios, os estudos de caso, os laudos, os pareceres, vão apoiar o trabalho do juiz, do MP e da Defensoria Pública, é o que diz a lei. E aí eu trago também essa reflexão aqui para o nosso lugar de fala enquanto ambiente de instituição de ensino. A necessidade da gente, e aí isso vai muito no recadinho para os nossos alunos, a necessidade da construção da escrita, porque o trabalho dessa equipe multidisciplinar, ela vai auxiliar, vai apoiar esses diferentes órgãos da justiça. Então, percebam, a mensagem que eu estou querendo trazer aqui, né, para os nossos alunos, é que fazer parte dessa equipe multidisciplinar exige de nós, enquanto estudantes, enquanto profissionais, exige de nós o acesso, a busca de algumas habilidades que são específicas nesse formato de atendimento dessa questão social, que é a violência doméstica. E aí o nosso próximo slide, eu trago como instigação para vocês, trago isso aqui para o debate, né? Que desafios vocês entendem, e aí, assim, com isso também nos ajuda na construção dos cursos, quais os desafios para as instituições de ensino superior diante desta temática e desta problemática da violência doméstica, né? Qual o desafio? Eu entendo que esse momento agora que a gente está vivendo, a gente está indo de encontro a esse desafio, que é trazer esta temática neste momento, né? Fazer essa discussão com pessoas que estão vivenciando, que estão atuando nessa linha de frente do combate à violência doméstica, mas eu entendo também que existem outros desafios, e aí eu gostaria muito de instigar aqui os nossos alunos a abordarem também as nossas convidadas a refletir sobre que desafios seriam esses.
E, por fim, é uma pergunta que eu queria deixar, né? A gente entende que essa equipe multiprofissional, ela tendo todas essas habilidades, ela cumprindo todos esses caminhos de orientação, encaminhamento, de prevenção, trabalhando com a mulher vítima de violência, com o agressor, com os outros familiares, né? Nesse contexto desafiador para todos os órgãos que atuam nessa rede, a gente entende que essa equipe multiprofissional ela pode oferecer um acolhimento qualificado tanto para a mulher, para a família como o agressor. E aí eu queria deixar essa reflexão. Um acolhimento qualificado pode representar o fim da violência? Pode colaborar com o fim da violência? A atuação dessa equipe multidisciplinar, que ela pode contribuir para que essa temática da violência doméstica ela seja abordada e seja pensada de uma forma diferente? Então, eu termino aqui essa minha participação e deixo aí estas reflexões aí para as nossas convidadas e para os nossos alunos. Professora Valéria, muito obrigada. Que maravilha, eu que agradeço, professora. Gostei da pergunta, viu? Nossos desafios. Vamos falar sobre isso, né? Refletir um pouco sobre esse tema ao longo do nosso fazer cotidiano, né? Na nossa sala de aula, com os nossos acadêmicos, e eu gosto muito de ver esse envolvimento de vocês com o tema. Muito obrigada, professora Cláudia, por suas considerações, por suas indagações e reflexões. Isso nos faz pensar bastante. Agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Micaele. Seja bem-vinda, também está aí conosco contribuindo com a sua fala, a partir da perspectiva, né, da justiça restaurativa, né, desse trabalho maravilhoso. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, né, que foi inicialmente pelo professor Marcos, depois professora Valéria, depois falei com a professora Rafaela Dantas, falei com a Claudinha e me senti muito querida por esse acolhimento, né? E por ter sido lembrada também para falar de um tema tão importante, né? E aí eu inicio a minha fala falando como foi que eu iniciei esse processo, né, de trabalhar com mulheres e de querer trabalhar com mulheres. O meu processo iniciou quando eu era criança. Desde criança eu falava, aos 10 anos eu falava para minha mãe que quando eu crescesse eu ia trabalhar com mulheres e com adolescentes, né? Falando um pouco aqui da minha vida pessoal, o convívio marital da minha mãe com meu pai nunca foi muito fácil, era muito comum, né? Esses relacionamentos de grosseiros daquela época. Então, eu não entendi como que algumas mulheres conseguiam permanecer naquele tipo de relacionamento. E já muito criança eu falava que queria trabalhar com isso, porque eu queria auxiliar essas mulheres a saírem ou se emanciparem, né, através de auto-amor mesmo, de autorresponsabilidade, para que elas conseguissem traçar um caminho de paz, de convivência no lar, enfim. E aí cresci, né? Resolvi fazer a faculdade de Direito. Durante a faculdade de Direito, já perto do final, ingressei aí em alguns trabalhos voluntários. O primeiro trabalho voluntário foi na Pastoral Carcerária, e na Pastoral Carcerária eu gostava muito de trabalhar com as mulheres no presídio. E eu ouvia muitos relatos de mulheres presas, no sentido de que entraram no crime por obrigação dos maridos, né? Normalmente elas tinham esse relacionamento abusivo com o parceiro, que tinha algum tipo de envolvimento com tráfico ou com crime, e a partir daí elas ingressavam também no crime, influenciadas por eles, né? E já no final da faculdade, comecei a escrever sobre justiça restaurativa, comecei a ler um pouco sobre justiça restaurativa e como que isso poderia ajudar essas pessoas, tanto homens e mulheres, a se restaurarem, a se reabilitarem e se reinserirem, né, na sociedade.
Em 2018, fiz um curso de atendimento a mulheres vítimas de violência, que foi um grande curso. Hoje em dia ele já é aberto ao público. Poucas mulheres em 2018 fizeram esse curso, e a partir daí muitas ONGs surgiram. Era um curso em parceria, o Instituto Brasileiro de Ciência Criminal, com o Instituto Maria da Penha e o Instituto Avon. A partir daí, muitas mulheres se formaram em atendimento a mulheres vítimas de violência, e nós passamos a prestar auxílio a mulheres em algumas ONGs pelo Brasil inteiro, inclusive de forma virtual, né? E com o meu trabalho de forma voluntária, ele é muito direcionado a essa parte de atendimento, né, à vítima de violência. Eu me sinto no direito de falar um pouco das minhas percepções sobre isso, né? Sobre como elas chegam até mim, sobre como que elas interpretam e entendem a violência como um todo, né? Como a doutora Adriana Sávio falou, e a professora Cláudia também falou, na nossa cultura, né, na nossa sociedade, existe o que a gente chama de socialização dos papéis de gênero. Porque desde criança, ainda na barriga da mãe, a menina aprende, né, que ela vai ser aquela mulher que vai cuidar do lar, que vai cuidar da família, que vai zelar pela ordem, pela organização, pela alimentação daquele lar, né? E os meninos, eles vão ser os provedores, eles vão organizar essa parte financeira, eles vão sair para trabalhar. A vida dos meninos, normalmente, eles são instruídos a terem uma vida da porta da casa para a rua, e as meninas da porta da casa para dentro, né? E a partir daí começa esse processo de naturalização das violências, que se iniciam de forma muito sutil, como a doutora Adriana falou, né? Ela falou sobre o ciclo de violência, ela falou um pouco sobre a violência de gênero no ambiente familiar, e como que essa violência se inicia, que normalmente é de forma sutil, né? Ela se inicia com uma crítica: eu não gostei dessa comida, faz outra, né? O marido chegou tarde, a comida não está pronta, ele já vai brigar com a mulher, né? Enfim, essas pequenas exigências. A impossibilidade da mulher sair para trabalhar, porque ela precisa estar em casa para cuidar das crianças, para zelar pelo lar, né? E isso inicia na forma de um relacionamento abusivo, né? Inicia com pequenos abusos que são sutis, como a doutora Adriana falou, inicia como uma naturalização dos ciúmes. Porque ele é muito ciumento, né? Por isso que ele faz isso, ele gosta muito de você, ele só é uma pessoa muito ciumenta, né? Ele não é uma pessoa agressiva nem abusiva, é só ciúmes em excesso. E desses ciúmes, a partir desses ciúmes, quando a mulher sai daquela rotina, quando a mulher resolve sair daquela expectativa que esse homem tem em relação ao papel dela nessa casa, se iniciam as agressões verbais, né? Que aí vem a calúnia, a difamação, a injúria, né? Que, infelizmente, para as mulheres que conseguem identificar inicialmente as violências verbais, infelizmente é muito difícil elas conseguirem medida protetiva a partir daí, a partir das violências verbais, né? Da violência verbal, da violência moral, é muito difícil se conseguir uma medida protetiva. A partir da violência moral, surge a violência psicológica, que é aquela manipulação, humilhação, que hoje, graças a Deus, a gente teve essa inovação na lei, agora em junho, que trouxe a possibilidade, incluiu a violência psicológica no artigo 147, que para com a lesão, né? Não se a doutora Adriana puder falar até como é que está sendo aplicado lá na delegacia, porque ainda é muito novo, né? Muito recente, seria bem bacana aí para a gente essa contribuição dela, porque é recente. Eu confesso que eu ainda não sei como que seria possível solicitar uma medida protetiva, enfim, até porque é uma violência bem subjetiva,
E para que a gente consiga abrir o procedimento na delegacia, normalmente a gente tem que levar testemunha, né? Elas precisam levar testemunha. Enfim, e aí hoje temos essa inovação da violência psicológica e depois as violências, as outras diversas violências, a sexual, né? A patrimonial, que eu já falei um pouco também, que impedir de trabalhar também é um tipo de violência patrimonial, né? Ou a mulher trabalha e o dinheiro fica com ele que vai gerir esse dinheiro. E a violência física, que pode chegar até o feminicídio, né? O descumprimento de medida protetiva ele também é um crime, como a doutora Adriana também falou, né? Em situação de flagrante, a pessoa pode ser presa em flagrante, mas, infelizmente, quando ele vem descumprindo reiteradamente e não tem flagrante, eu preciso abrir um processo de descumprimento de medida protetiva e preciso comprovar que ele está descumprindo essa medida protetiva. Então, o que acontece com essas mulheres? Elas são vítimas, elas têm um sofrimento psíquico intenso, elas não conseguem identificar, né, essa violência. Existe a naturalização da violência. Muitas vezes, quando elas vão procurar familiares, ajuda em familiares, né, com os familiares, muitas vezes eles vão dizer que isso é briga de casal, é normal o marido fazer isso, né? Você tem que fazer o seu papel de mulher na sua casa. Quando eu tinha a sua idade, isso também acontecia, né? Então, elas dificilmente são acolhidas. E aí, daí que vem a importância desse acolhimento, né? Hoje nós temos um formulário nacional que ele também ele pode ser preenchido também no setor da saúde. Essas mulheres, principalmente as mulheres que sofrem algum tipo de violência psicológica ou a violência física, se ela for atendida em um posto de saúde, se ela for atendida em um hospital, se ela for atendida até por um médico particular que consiga identificar, né, essa violência, que essa mulher está sofrendo violência, até um psicólogo, se ele conseguir identificar que essa mulher está sofrendo algum tipo de violência, ele pode preencher esse formulário e pode registrar, ele serve para fins de notificação para o sistema de saúde, e pode notificar o sistema de saúde. Elas têm muito medo, porque a partir do momento que é feita a denúncia e que há o risco desse homem ser preso na violência física, né? Através da violência, quando é cometida a violência física e quando é cometido o descumprimento da medida protetiva, elas têm muito medo. Então, a tendência é elas voltarem atrás e desistirem disso, né? Por isso, a importância da rede de apoio que a Cláudia falou. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu oriento que quando elas tiverem medo de irem diretamente na delegacia, como esses profissionais, CRAS, CREAS, o próprio posto de saúde, como eu falei, os médicos particulares, como eles podem preencher esses formulários e eles podem notificar para o sistema de saúde, eu oriento que, como elas estão com medo, né, como elas têm medo de serem culpabilizadas, porque isso normalmente acontece, elas são culpabilizadas por serem vítimas e por estarem denunciando o crime. A orientação que eu dou, né, é que elas utilizem isso como desculpa. Eu fui ser atendida no posto de saúde, o enfermeiro, o médico, o psicólogo desconfiou, fez a notificação. Se for menor, entrou em contato com o conselho tutelar, né? Se for maior, pode ter feito a denúncia anônima, né? Eu também estou mediadora comunitária no núcleo de mediação comunitária, a professora Cláudia coordenadora do Laço de Família. E nesses sistemas que a gente recebe muita demanda familiar, é muito comum que apareçam, né, diversas pessoas, diversas mulheres nesse tipo de situação. E aí, no núcleo de mediação comunitária, é feito o encaminhamento através da carta, né, de recomendação para a delegacia da mulher. E
pelo que já aconteceu com pessoas que eu encaminhei para o laço de família, né? Em algumas situações que envolvem menores, que eu preciso de uma decisão judicial, que eu consigo identificar que uma violência não é tão grave. E aqui é importante eu dizer que parte da doutrina feminista não aceita mediação em casos de violência, não aceita justiça prática restaurativa em casos de violência doméstica e de gênero, né? Mas em casos que eu identifico que existe aí uma troca de ofensas, né? E que isso é passível de mediação, muitas vezes eu faço a indicação que procure o laço de família, porque essa mulher vai conseguir lá um apoio psicológico, ela tem toda uma rede de assistência psicológica, assistente social, e conseguem fazer acordos que são homologados e que são cumpridos, né? E se for descumprido esse acordo, ele consegue, a mulher consegue executá-lo na via judicial. Mas é importante que muitas vezes, quando chega, né, na mediação do laço de família, por mais que eu não consiga identificar, as mediadoras conseguem identificar coisas muito mais sérias, né? Essa semana, ontem, eu estive na delegacia acompanhando uma mulher que fez 2 sessões de mediação em um núcleo da Defensoria Pública, e ela chegou para mim, eu conheço essa pessoa porque ela é vendedora de uma loja, e ela chegou para mim dizendo que tinha tentado a mediação e ele tinha sido muito resistente. E eu fui tentar entender qual o motivo da resistência, e nessa história da resistência, ela disse que fazia 20 anos que convivia com esse homem, que tinha muita violência verbal, que quando ele bebia, que tinha algum amigo na casa lá, ele ficava oferecendo o corpo dessa mulher para esse amigo, e que recentemente ela estava sendo ameaçada. E eu perguntei o que tinha acontecido na sessão de mediação, porque não é comum que as mediadoras façam algum tipo de encaminhamento ou simplesmente suspendam e digam que esse caso não é para ser resolvido na sessão de mediação. Aí ela me disse que é porque ele estava acompanhado de advogado, né? A verdade é que quando eu fui conversar com a filha dessa mulher, a situação era muito mais profunda. Era uma situação de violência grave, ela já estava sendo realmente ameaçada, e a situação era de medida protetiva de urgência, né? Então, elas não conseguem identificar, elas naturalizam. E, muitas vezes, em cidades de interior, né, cidades menores do que de Sobral, que não tem a delegacia especializada, aqui em Sobral a gente tem a sorte de ter uma delegacia especializada que, em sua maioria, é composta por mulheres. Mas algumas cidades de interior, né, interiores menores do que Sobral, as delegacias são masculinas. Então, o sistema de processamento criminal, né, ele não é só machista e patriarcal, como ele é masculino, ele é, em sua maioria, masculino. Então, as mulheres, muitas vezes, né, nessas cidades bem simples, né, elas são atendidas por homens, elas têm esses seus sentimentos relativizados, a gente precisa identificar o que elas sentem, quais são as necessidades delas, né, e elas não têm essa validação que muitas vezes no sistema composto por mulheres elas recebem, né? Então, existe, em relação a essa questão do atendimento, né, multidisciplinar, eu acho que, na minha visão, é importante essa mudança no acolhimento, essa mudança desse perfil mesmo, de um perfil masculino. Nas varas de interior, normalmente as varas são 2 varas, tem a vara civil e a vara criminal, e a vara criminal é responsável por todos os processos criminais, e normalmente é um juiz que está em respondência, um promotor também que está em respondência, e são figuras masculinas. Os processos de Lei Maria da Penha,
que tem prioridade processual, muitas vezes em varas de interior não tem. E aí elas sofrem muito com isso, né? E aí seria muito importante, ontem mesmo, lá na delegacia, eu tive a oportunidade de conversar com um pouco com a doutora Adriana Sávia, a gente falando de alguns pensamentos de como seria diferente se aqui em Sobral, se a Casa da Mulher Cearense fosse implementada aqui em Sobral, da forma que é em Fortaleza, né? Com toda essa rede multidisciplinar voltada não só para a mulher, como para os agressores. É importante que a gente pense no agressor. Eu sei que ele merece pagar, mas a gente precisa pensar que ele precisa ser reinserido na sociedade. Porque quando ele sai desse relacionamento, que ele vitimou uma mulher, ele vai entrar em outro relacionamento, se ele não estiver curado, né? E aqui a professora Valéria vai entender um pouco sobre as constelações familiares, e eu acho que ela entende melhor do que eu e sabe melhor do que eu, da necessidade dessa cura, né, para o sistema. Então, ele precisa se curar para que ele cure todo o sistema, né? Senão ele vai ficar repetindo esse comportamento agressivo, vai ficar repetindo, é um comportamento repetitivo, né? Então, eu já tive de atender, por exemplo, uma menina que foi vítima de violência e foi só uma ameaça, mas o namorado já tinha 10 denúncias de Maria da Penha, relacionadas às outras 2 namoradas anteriores, né? Então, por que ele não foi curado, né? Onde foi que a lei falhou? Onde foi que o sistema de justiça falhou, né? A professora Cláudia fala das equipes multidisciplinares previstas na Lei Maria da Penha, e dentro das equipes tem a previsão do psicólogo, do assistente social, né? Em alguns estados, especialmente no Amazonas, eu sei mais especificamente do Amazonas, eles têm projetos, junto com a Sejusques, de círculos de diálogos entre agressores e entre mulheres, e a partir daí, esses agressores, ouvindo os outros agressores, eles conseguem compreender, eles conseguem ter noção do crime que eles estão cometendo, daquela atitude, né, criminosa que eles estão cometendo. Porque muitas vezes eles não têm sequer essa noção de que o que eles fazem é crime, porque eles já viram pai cometer o mesmo crime, eles vivem em uma comunidade que é violenta e que naturaliza violência, né? Então, a minha fala aqui é de uma pessoa que pensa em uma justiça que ela precisa e deve ser restaurativa, né? As vítimas, por exemplo, nas audiências, elas são ouvidas e elas são muitas vezes ouvidas de forma agressiva quando são em varas que não tem mulheres conduzindo aquele depoimento, né? E porque querem finalizar aquele processo, os processos de ameaça normalmente prescrevem, né? Injúria, calúnia e difamação, dificilmente elas vão atrás de processar, elas não processam e deixam por isso mesmo, né? Muitas vezes retiram a representação antes do recebimento da denúncia, né? Nos crimes de ameaça, porque a família do agressor veio culpá-lo, foi você que deu bebida para ele, foi você que o influenciou a fazer tal coisa, e elas se sentem culpadas, ficam com medo, né? Tenho colegas advogados e colegas advogadas que têm costume de conversar com as vítimas para retirar a representação, né? E aí, por isso que eu acho que essas metodologias de práticas restaurativas, né, elas podem auxiliar porque elas ajudam, né, a reincluí-los, reinseri-los na sociedade, ajudam nesse processo
de autoconhecimento, de autocompreensão, de autorresponsabilização, né? E, assim, para que as políticas públicas possam funcionar, principalmente essas políticas que a própria Lei Maria da Penha prevê, elas precisam de avaliação, né? Elas precisam de uma boa equipe de avaliação de política pública para avaliar a efetividade dessa política pública, a efetividade do cumprimento, e a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. E aí, dessa forma, eu tenho buscado no meu escritório hoje trabalhar com essas mulheres através de práticas restaurativas para que elas, especificamente elas, consigam se emancipar, criar autonomia, como a professora Cláudia falou, para que elas saiam desse relacionamento abusivo, para que elas estudem, consigam um emprego, né, e sejam completamente emancipadas desse homem, que elas quebrem esse vínculo dessa dependência emocional, desse medo, né? Porque eu acho que só assim elas vão conseguir se libertar. E é isso, gente. Obrigada. Eu tenho muita coisa para falar, mas acabo misturando. Obrigada. Passo a palavra para quem quiser falar mais. Muito obrigada, doutora Micaele. Como é bom te ouvir, né? Essa prática faz uma enorme diferença, queridos. Tanto para quem já atua na área, como para vocês que estão no processo de formação, né? Os nossos acadêmicos. Entender desses processos. Olhar, ver, aprender a ver a partir da fala, né? Da fala de cada uma de vocês. A Micaele trouxe com muita propriedade também. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente percebe também o quanto essas mulheres, elas se expandem aqui, nesse espaço. Elas podem, né, ter este lugar de fala através do fazer de cada uma de vocês. E o quanto nós, né, enquanto profissionais, enquanto docentes, enquanto aí futuros advogados, futuros assistentes sociais, ou profissionais de outras áreas, né, também estão aqui conosco, o que nós podemos fazer a mais? A mais. Eu gostei muito da fala que vocês trouxeram várias falas maravilhosas, né? Daria outro debate. Mas esse momento em que nós estamos aqui, esse momento de formação, eu gostaria de frisar muito a importância de, enquanto ensino superior, preparar os profissionais que estarão à frente dessa rede, que serão advogados, assistentes sociais, delegadas, né? Psicólogos, os profissionais que estarão à frente dessa rede. Porque nós sabemos o quanto, né, essa rede ela também é vulnerável em muitos aspectos. Até porque a formação ela é contínua. E aí eu trago uma reflexão, nós mulheres, né, que atuamos aí no mercado de trabalho, ou até mesmo na docência, quantas vezes nós já sofremos violência? Moral, psicológica, até física. Eu venho de uma rede de profissionais de formação, trabalhando com formação de professores, desde a educação básica até o ensino superior. Então, assim, a violência, essa cultura da violência, ela de fato foi naturalizada em diferentes espaços. E quando a gente fala da familiar, da violência doméstica familiar, nós sabemos que realmente o novelo, ele é mais profundo. Os laços são mais fortes. E precisamos muito dessa equipe bem preparada, dessa equipe verdadeiramente humanizada. A Micaela ela trouxe um ponto importante também, que foi uma pergunta aqui para a doutora Adriana, né? Doutora Micaela, foi sobre, né, a atualização agora da Lei Maria da Penha. E aí, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para que a doutora Adriana possa trazer também esse olhar nessa novidade, como é que está se pensando tudo isso,
nesse âmbito aí do trabalho, tá bom? Fique à vontade. Doutora Micaela, obrigada. Realmente é muito importante saber, tomar conhecimento, né, porque não só pela recenticidade, né, da mudança na lei, mas para poder saber como é que está sendo, né, entendido. Da mesma forma que na ameaça, a forma da gente constatar é através de prova testemunhal, a violência psicológica se dará da mesma forma, né? Através, e tanto por familiares como com amigos, a gente sempre explica para a vítima. Não são pessoas para quem você, que presenciaram, mas são pessoas que para quem você acabou contando. A gente já recebeu notícias, depoimentos de testemunhas que dizem que ela me ligou chorando na hora e me contou isso e tudo. Então, assim, são fatores, são depoimentos que vão somar à fala da vítima e os próprios tribunais têm entendido que a fala da mulher nesses crimes o que eu digo de que precisam que não tem normalmente testemunha, que ocorrem entre quatro paredes, elas têm um peso importante, né? E é isso que temos percebido, que provavelmente será estendido, né, a nova tipificação penal. A professora Cláudia Costa fez uma pergunta, eu posso já também responder? Pronto, ela perguntou a respeito deixa eu só abrir aqui a pergunta aqui, para ver. Do atendimento, né, às transexuais. Desde 2017, todas as delegacias da mulher do estado de Ceará passaram a atender transexuais ou transgênero, pessoas que se entendem mulher, que foram vítimas dentro da Lei Maria da Penha. Independente de a mudança no documento, independente de como ela se veste, independente de como ela se apresenta. Então, inclusive o estado de Ceará foi pioneiro, foi o primeiro estado do Brasil que passou a atender trans em delegacias da mulher, exatamente para proporcionar esse atendimento mais humanizado, essa forma essa forma que não revitimizasse a vítima. Que bom, maravilha. Pergunta muito importante, né? Que gera muita dúvida também. Temos aqui uma outra pergunta que da professora. Pergunta, professor, depois. Ótimo, Silvano. Passo já para você. Obrigado. Professora Cláudia perguntou aqui para a doutora Micaele, qual é essa experiência em Amazonas? Curiosidade para pesquisar. Se puder deixar aí alguma contribuição nesse sentido, fique à vontade. Professora, eu posso deixar o link aqui nos comentários? Posso? Vou colocar o link. Ontem a doutora Adriana também quis saber um pouco sobre isso. Eu vou colocar, certo? Mais do atendimento psicológico mesmo nas varas. E aí eles juntaram com os Sejusques de lá e fazem mais ou menos como a oficina de parentalidade do CNJ. Aqui em Sobral a gente não tem a oficina de parentalidade. Ela tem em várias de família em Fortaleza que são presenciais, as oficinas, e vão trabalhar a alienação parental, tanto com a mãe quanto com o pai, né, na parte civil. E são vinculados ao Sejusques também a projetos de mediação, conciliação, justiça restaurativa e constelação familiar. Era isso que eu ia dizer, Micaela, era bom, era uma consteladora, né? Sim. E aí, em Manaus, eles fizeram essa parceria, né? Na verdade, não é nem parceria, porque o juizado, a Lei Maria da Penha prevê que esses juizados especializados, eles
tratem tanto parte civil quanto criminal. Então, há um vínculo do próprio juizado com o Sejusc. Eu vou colocar aqui nos comentários. Ótimo, excelente. Vamos sim pesquisar. Professora Cláudia tem consteladora, viu? À disposição para trabalhar. Vamos fechar aí bastante parceria. Quero muito. Desde já fico aberta aí esse momento. Vou passar aqui a palavra para o Silvano, que quer trazer aqui a sua contribuição, né, a sua pergunta. Fique à vontade, Silvano. Abrir a câmera, né? Bom dia. Aliás, boa noite, né? Eu queria perguntar à doutora Adriana Sade, né? Se, uma suposição, se por acaso a gente quiser fazer um trabalho acadêmico, se os dados que estão na delegacia eles estão disponíveis, essa é a primeira pergunta. A outra, esses dados, esse tipo de violência, ele está separado por violência, sei lá, agressão física, esses outros tipos de agressão psicológica, se isso tem como a gente ter esses dados separados, até a violência patrimonial, que a gente não fala muito, né? Mas, assim, existe isso? É comum na delegacia? Eu queria saber da senhora, porque às vezes a gente só vê mais violência doméstica, agressão mesmo, né? Nas delegacias, eu acho que isso é mais comum. Mas a patrimonial também, né? Ela tem essas nuances psicológicas. Eu não vejo muito falar, né? Dessa patrimonial. Quero agradecer. Boa noite. Obrigada, Silvano. Doutora Adriana, por favor, fique à vontade. Obrigada, Silvana, pela pergunta. Sim, é possível. Nós temos diversos acadêmicos que nos procuram para realizar pesquisa. E eu acho muito importante porque quando você inclui esse tema dentro da academia, é sinal que está sendo divulgado, que está fazendo a diferença. E estamos de portas abertas. Na hora que precisar, nós podemos marcar para poder realizarmos essa parceria. Sobre os dados, existe divisão assim na base de dados ou chega lá, é registrado, a gente tem que fazer o filtro, por exemplo, assim, ou isso está informatizado, como é que assim está essa situação? Dos dados registrados na Delegacia da Mulher, existe sim esse filtro. Ocorre que nós também recebemos algumas ocorrências registradas no plantão, né, da delegacia regional, que atua nos finais de semana e durante a semana à noite. Então, esses dados, eles ficam separados, mas os que são registrados são na delegacia, eles possuem, sim, esse filtro, estatisticamente. Ok, obrigado. Nada. Ótimo, excelente. Inclusive, nós temos alguns grupos de estudos, viu, doutora Adriana, que depois a gente vai entrar em contato com você. Acho que é por isso que os acadêmicos já estão aí procurando realizar esse trabalho de forma, né, conjunta com as pesquisas empíricas. Isso é muito bom, é nosso objetivo fortalecer mesmo esse campo da pesquisa e da extensão, através dos grupos de estudos, através desses espaços que nós abrimos, né, que também a proposta é trabalhar, né, o Fórum Permanente de Direitos Humanos, trazendo essas e outras temáticas, né, ao longo do semestre. Então, com certeza teremos outros momentos e oportunidades para socializar pesquisas e assim sucessivamente, tá bom? Fechando essas parcerias com todos. Tem mais alguma pergunta? Algum acadêmico gostaria de trazer algo no microfone, no áudio ou no chat? Estou vendo aqui algumas mensagens parabenizando. A professora Vânia esteve conosco também, parabenizando pelo debate. O Caio colocou: precisamos mudar essa cultura machista e respeitar a mulher como ela merece. Pronto, o Ivan levantou aqui a mão. Ok, Ivan. Vou passar a palavra para você, tá? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a doutora Andréia e a todos que palestraram. Eu sou de movimentos sociais, sou ex-presidente do sindicato, atualmente sou presidente da Câmara e vereador do município de Morrinhos. A gente tem acompanhado de perto essa discussão sobre a violência doméstica contra a mulher, né? Nosso país, ele é um país de origem patriarca, né? Machista, né? E a sociedade, ela impõe, às vezes, certas coisas, né?
principalmente as mulheres. E é isso, as mulheres sofrem em vários setores, né? Então, queria parabenizar pela discussão, né? Eu não deu para pegar o nome de todo mundo, eu sei que tem um aqui que é delegado da Polícia Civil, né? Mas queria ver qual era a possibilidade, por exemplo, a gente fazer um seminário, uma palestra, uma audiência pública na Câmara Municipal de Morrinhos para fazer esse debate, já que é um debate extremamente importante, né? Nós estamos vivenciando em pleno século XXI, e é inadmissível que a gente tenha violência contra a mulher, e violência não é só bater, tem violência de todo jeito, física, moral, uma série de violência contra a mulher, que na verdade, o nosso país, o nosso estado deveria fazer essa campanha, não era só em agosto, como nós estamos vencendo agosto de lá, mas era o ano todo, né, para que a gente pudesse combater essa prática abusiva contra as mulheres. Era isso. Obrigado. Obrigada, Ivan. Então, ele direcionou, acredito que um convite, não foi, doutora Adriana, já aqui em público. Perfeitamente. Exato. Será um prazer poder contribuir. Depois a gente combina direitinho, tá bom? Com certeza. Ivan, e esse convite lhe traz muitas responsabilidades, Ivan, muito mais para você do que para a doutora Adriana, né, Micaele? E você aí na sua condição, aí eu cutucando o povo, de você na sua condição de vereador, de pensar na garantia desses profissionais, não é? Na garantia desses profissionais que a gente está falando aqui, viu? Parabéns, viu? Eu tenho consciência disso, sabe? Da responsabilidade que a gente tem como ente público, sabe? E é por isso que a gente lança esse desafio, porque, na verdade, isso é uma tarefa de todos nós, né? O combate à violência, não só contra a mulher, mas violência contra todos os segmentos é um papel, cada um cidadão tem que encarar isso de frente, porque não se admite mais hoje em dia violência contra quem quer que seja. Mas parabéns, viu, Ivan? Parabéns aí pela sua ousadia, pela sua coragem de estar deflagrando aí, de estar iniciando essa discussão, com certeza vai estar fazendo história aí. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, tamo junto. Boa noite. Ok, obrigada, professora Cláudia, doutora Adriana, pela disponibilidade também de estar conosco. Eu quero agradecer aos nossos acadêmicos que permaneceram aqui, a gente seguiu, já são 6h39, né? Então, assim, alguns estão em aula, outros conseguiram ficar conosco aqui até esse horário. Então, isso é muito bom, mostra também o quanto vocês estão envolvidos, né, comprometidos, não só com o tema, mas também com a formação acadêmica de vocês, tá certo? Muitíssimo obrigada também pelas perguntas, isso fortalece também o nosso debate, né, e traz aí novas informações. Assim como as campanhas, né, as práticas educativas, elas são contínuas, elas não cessam. Não, a gente não faz somente no mês de agosto, mas também ao longo de todo o ano. E a própria Delegacia da Mulher, né, em parceria com toda a rede, realiza, né, os profissionais estão aí atuando o tempo todo e realizando, e abertos a parcerias. Nosso objetivo aqui, enquanto, né, formação, enquanto faculdade, é fortalecer essas parcerias, tá certo? Tanto com os nossos assistentes sociais, nossos advogados, né, a delegacia, né, através da doutora Adriana, que também tem sido sempre muito acolhedora em todos os momentos. E também me coloco à disposição como docente do curso. Nós temos no grupo de estudos e pesquisas, que é o Círculo do Direito Sistêmico, eu trabalho os princípios da constelação familiar, tenho estudado, né, sobre o tema nos últimos 3 anos, e o tema mexe muito com a minha história, né? Faz parte da minha história. Eu considero que a gente acaba mergulhando nesse campo de trabalho, como a doutora Micaele frisou, através muito também da nossa jornada de vida. E como docente, eu posso falar que ouço relatos de muitos alunos, também mulheres, principalmente mulheres insatisfeitas nos relacionamentos. E aquilo que a gente chama daquela insatisfação, daquela falta de sentido, muitas vezes já são indícios desses relacionamentos abusivos. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. E com esse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, nós sabemos que realmente os índices, eles aumentaram. Eu estava vendo alguns dados, aproximadamente 8 mulheres por minuto no Brasil vivenciam alguma situação de violência.
Então, nós estamos falando de algo que aconteceu muitas vezes com nossas mães ou com as mulheres do nosso sistema familiar, porque de fato isso é uma repetição do padrão comportamental. Dificilmente nós temos um agressor que ele agrediu apenas uma mulher, né? E lembrando que essa agressão ela pode vir de um cunhado, ela pode também enquanto criança, né? E aí já entra em umas outras discussões também, mas dentro do ambiente familiar, quantas e quantas crianças ou mulheres são obrigadas, né, a assistir cenas de violência sexual, de abusos e uma série de outras coisas. Enquanto isso é delicado, né, é complexo mesmo, nós precisamos de uma rede bastante eficaz. E como parte desse processo, eu quero deixar aqui, né, já para a gente ir fechando a nossa discussão, como parte desse processo, eu também quero externar a minha gratidão por abrir essa roda com vocês, né, por estar aqui com cada uma de vocês. Porque há algum tempo atrás, eu sofri violência doméstica familiar, né? Então, não é à toa que esse hoje é meu lugar de fala também, porque a gente conta com essa rede, nós sabemos que essa rede funciona, mas nós também sabemos que essa rede é vulnerável, né? E aí eu me recordo muito de frases que eu ouvi na época, como: ah, mas você é uma intelectual, né? Você é uma profissional, você é uma mulher que tem conhecimento. Como que você está num relacionamento assim? Então, essa violência, né? Essa pressão psicológica, ela vem na própria sociedade. É uma cobrança absurda. Mas sendo que, né, eu achei muito interessante a fala do ciclo, né? Desse ciclo mesmo de violência, que é tão visível quando a gente tem conhecimento. Quando a gente não tem, a gente já está no processo, né? Você não consegue realmente identificar. Mas esse ciclo ele é muito visível. E hoje, né, a partir de todos os processos... Se for possível, eu gostaria de falar... Pronto, só um instante, Sara, já eu passo para você. Então, através de todos esses processos, quando eu falo hoje eu falo sobre isso no Instagram, porque eu tenho um trabalho que eu desenvolvo no Instituto Psicoalinhar, que eu criei em 2019 para trabalhar com mulheres. Só que eu trabalho numa perspectiva psicoterapêutica, né, a partir do olhar das constelações familiares, da psicanálise, realizando esses grupos, esses ciclos de mulheres. Nós fizemos vários ciclos nesse período da pandemia, e como essas mulheres chegam realmente muito vulneráveis, precisando, carentes e necessitadas de cuidado, porque muitas vezes elas perderam a própria identidade do ser mulher. E como essa identidade do ser mulher, ela está sendo construída. E aí nós temos várias mulheres aqui na sala, né? Então, como é que eu me sinto hoje como mulher nessa sociedade, nesse contexto, nessa realidade? E futuramente trabalhando com essa realidade, lidando com isso diariamente, porque muitos profissionais também se retraumatizam nesse fazer, porque não resolveram também muitas questões internas. E aí nós temos acadêmicos também que dentro da sala de aula não conseguem discutir sobre determinados temas, porque está mexendo com essas questões internas, né, que estão ali aflorando. Então nós precisamos sim ampliar a rede, nós precisamos sim dar as mãos sem medo. É desafiante, mas a gente consegue. É um trabalho de formiguinha, é passo por passo, dentro da disponibilidade de cada um. E aí nós temos homens aqui, acadêmicos, também nos ouvindo nesse momento. E aí eu gostaria também de chamá-los para essa responsabilidade, que é de também se autoavaliar como homem, como esse masculino, que muitas vezes eu estou repetindo o comportamento do meu pai, tento, muitas vezes, nos relacionamentos, ter uma outra postura, mas também não sustento, não consigo, porque as questões, elas também são mais profundas, estão arraigadas aí, historicamente, culturalmente, e que precisa ser tratada com o zelo necessário, para que aconteça de fato, né, essa restauração dos laços. Não para que sigam juntos, que não é o objetivo na maioria das vezes, mas para que sigam na vida, sendo mais e melhor, sendo um ser humano, né, saudável, para lidar com todas essas questões aí ao longo da vida.
Então, só minha gratidão às interferências externas. Então, só minha gratidão por esse momento de fala. Tá? Então, quero trazer também, frisar esse ponto, viu, queridos? Porque no meu casamento anterior, o meu ex-marido, né, o ex-marido que a gente vivenciou, hoje eu coloco como vivenciamos isso juntos. Nós vivenciamos isso juntos. Ele era acadêmico do curso de Direito. Então, muitas vezes a gente percebe que por ser acadêmico do curso de Direito, eu chamo, né, para essa seara, que eu lido com vocês diariamente, para nosso compromisso com relação àquilo que, ao sentido que nós damos dessa relação teoria e prática, tá? Por que falo isso, né? Exponho isso para vocês? Porque eu já faço esse trabalho em muitos espaços. Eu já relato meu depoimento, né, como mulher, em muitos espaços. E deixo aqui como docente essa contribuição. Porque eu sei o quanto as mulheres vivenciam, mas não sente, né, um ambiente seguro para falar. E hoje é tão comum que a gente já pode falar. Isso é tão nosso, é tão do nosso feminino, que a gente já pode falar. Que bom contar com essa rede maravilhosa de profissionais, né, de mulheres queridas, dedicadas, empenhadas nesse trabalho, como cada uma de vocês que, né, estão aqui conosco, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Sara, tá certo? E a gente fecha com a contribuição dela. Sara está presente? Se tiver, Sara, por favor, levante a mãozinha ou ligue o microfone. Sara, se encontra? Ah, não, acho que saiu. Sai, né? Então, nesse sentido, meus queridos, alguém gostaria de trazer algo mais? Podemos fechar por aqui? Então, quero agradecer, né, a disponibilidade dessa roda de conversa, desse bate-papo, agradecer essa oportunidade, né, assim, para mim está sendo, assim, maravilhoso. Eu espero que todos tenham gostado e que a gente possa, a partir daqui, sair com essa sementinha, com esse desejo de saber mais, porque a gente nunca sabe tudo, né, então a gente precisa saber mais, sempre um pouco mais. E aí, tenho certeza que poderemos contar aí com as nossas convidadas nessa rede já, né, diante daqueles conhecimentos adquiridos, dessa prática, dessa vivência, que nós sabemos que são espaços que estão abertos para a comunidade e que vocês trouxeram aqui com tanta maestria para todos nós. Então, quero agradecer, muitíssimo obrigada aqui, doutora Adriana, doutora Cláudia, nossa parceira aí, doutora Micaele. Olha, eu quero dizer que, assim, em breve, né, estaremos aí conversando sobre essas parcerias e essas ações de extensão junto à comunidade. Tá? Quero agradecer. Vamos dar vários projetos. Deus permita. A gente precisa pacificar, né? Vamos pacificar essas relações. Isso, maravilha. É isso mesmo. Então, queridos, eu quero agradecer também aos nossos acadêmicos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela parceria, né? Que a gente possa crescer mais e sempre juntos, fortalecendo a formação de vocês. Lembrando que ela é contínua, tá, gente? Então, esses eventos, eles também fazem parte dessa formação. Às vezes a gente acaba deixando de lado para outro momento, né? Porque são tantos eventos, mas procuro encontrar também um caminho, esse campo de pesquisa, aquilo que eu me encontro, que eu me identifico, e busquem também fortalecer, né, essas áreas de atuação aí, para que a gente possa também, pensando nesse perfil do Egreste, ter bons resultados aí nesse campo de trabalho, ok? Então, meus agradecimentos, fiquem à vontade para fazer o fechamento ou palavras finais. Muitíssimo obrigada.
Acho que é só gratidão, principalmente aí a Adriana e a Micaele, que são. E aí, assim, professora Valéria, Adriana e Micaele, a gente, nesse momento agora, exatamente nesse período, a gente está com algumas atribuições na instituição, que as nossas agendas estão muito cheias. Mas eu acho, Valéria, queria ver depois se por volta de meados de setembro, né, Valéria, se a gente pudesse ter um momento para a gente conversar, para a gente pensar, né? E aí pensar serviço social, direito, psicologia já a gente vai chegar na fala. E aí, doutora Adriana, queria lhe perguntar, né, assim, né, Valéria, assim, meados de setembro, tipo terceira semana de setembro, se a gente pudesse planejar, plantar, se não fosse para a gente colher nesse semestre, mas, né, estreitar algumas coisas para a gente pensar com mais calma para o semestre seguinte, viu? Muito obrigada. Professora Cláudia, já está marcado, já vou aguardar, já estamos aguardando, viu? Para que essa parceria aconteça, para a gente apertar esses laços aí e poder, né, contribuir com informação acadêmica. E meu cachorro não está deixando a gente falar. Mas é isso. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, doutora Adriana. Então, uma excelente noite a todos, né? A gente tem aí já a véspera de final de semana abençoado, e à disposição sempre, né? As portas estão abertas, os laços, a roda, né? Os vínculos, o campo é vasto, e tem muita gente aí atuando, muita gente boa aqui. Então, muitíssimo obrigada, tenham uma excelente noite, e até a próxima. Excelente noite. Gratidão. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.